Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E há um conceito pivô que nos pode ajudar a interpretar isto. Só que, eu mais uma vez, eu chamo a atenção à linha E do preâmbulo e que o texto em português é reconhecendo que a deficiência é um conceito de evolução e que a deficiência, vejam, a deficiência a interação entre as pessoas com incapacidades. Ora, e no texto espanhol, isto é o texto em inglês, no texto espanhol, refere-se à discapacidade. E o impairment é traduzido para espanhol por deficiências. E, por nós, é incapacidades. Também há aqui uma má tradução. Portanto, eu sugiro, mais uma vez, e com a aproximação do texto oficial em inglês e do texto oficial em espanhol, que em vez de se ler deficiência, na primeira vez que é referida, se passa a ler discapacidade. E em vez de incapacidades, passa a ler deficiências, que existe. Eu já acabei o meu tempo. Me chamou a atenção que as causas de acompanhamento devem ter em atenção o direito humano à capacidade jurídica, a questão, o princípio da reserva de lei, os conteúdos da lei devem ser claros e não devem ser como nós temos, o princípio da legalidade da restrição da capacidade civil, com referência ao artigo 26.4 da Constituição, e o princípio da intervenção mínima. Isto significa que há uma produção civil de plena capacidade de exercício de direitos. Surgir, por isso, uma interpretação harmoniosa das funções em função da característica de cada pessoa e em termos funcionais de um modo global ou particular. É bom que as pessoas tenham atenção qual é a capacidade básica de cada um, em termos de autogoverno e de autodeterminação. Vou avançar, porque eu já acabei o meu tempo. E daí que eu faço uma proposta de leitura orientada das causas de acompanhamento legal através da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Chamava só, uma última nota, é que as medidas de acompanhamento podem ser através do Tribunal, que são medidas jurisdicionais, através de um sistema de apoio à decisão, um sistema de codecisão, que muitas vezes, em algumas situações, pode ser um sistema de apoio total, ou seja, eu não digo, isto é um eufemismo, o apoio total, no fundo, é um modelo de substituição, pode ser, mas a filosofia que está, quando dizemos apoio total, é que há certas pessoas que, naturalmente, precisam de um apoio total, mas a filosofia é outra. E depois, penso que o legislador português teve um mau caminho quando estabeleceu que a representação legal do acompanhamento não era acompanhada através do regime de tutela, ou seja, caímos outra vez num sistema de substituição. Fomos cair outra vez lá. E espero que o Observatório faça essas referências muito incisivas sobre esta temática. E há medidas de acompanhamento que podem ser extratribunais, que eu penso que são muito relevantes, que é o mandato de prevenção futura, as diretivas antecipadas de vontade, o planeamento global dos cuidados e do património, o contrato de promessa de alimentos, que pode existir, e chamo a atenção aqui para um contrato de permuta e que, por coincidência, houve aqui um acordo da Relação do Porto que já abordou esta questão. Foi o acordo da Relação do Porto de 09/10/2018, que foi relatado pela minha colega Cecília Agante, que é extremamente interessante e aconselho a consulta do mesmo, que vem dar um contributo para a compreensão de situações em que podem passar fora dos tribunais e em termos na questão tanto de permuta. Portanto, tu, durante este momento, prestas-me alimentos e eu deixo-te a raiz da minha propriedade. E, entretanto, fico o usufruto da casa onde vivo. Este é um acordo muito interessante. Daí que eu estabelecia que a Convenção vai situar as pessoas como um fim e não como um meio. Os poderes do acompanhado devem ser dirigidos ao respeito das decisões e vontades do acompanhado. E surgiu mais uma vez que a maior acompanhada deve ser interpretada à luz da Constituição e também à luz da Convenção, permitindo uma leitura harmoniosa. Deixo aqui depois alguns
como tive de ser rápido e passei o tempo, deixo aqui algumas reflexões minhas que ultimamente tenho realizado. Uma delas, que foi, e vamos fazer publicidade, também que participou a professora Paula Campos Pinto, que foi a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, comentário, que foi editada pela Imprensa Nacional Casa da Moeda e que é acessível a título gratuito no site da Imprensa Nacional. Agradeço, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela sua intervenção muito clara e sucinta sobre a distinção entre autogovernação e autorrepresentação, bem como o salientar que cada um de nós tem as suas habilidades, que é de facto muito importante e é de facto um aspecto que nós todos devemos refletir e, sobretudo, por nos mostrar algumas incongruências que a nossa legislação recente da Lei do Maior Acompanhado nos mostra e que contém e que dificultam tanto possivelmente a implementação no terreno. É de facto preocupante porque facilmente continuamos com o mesmo modelo de regime anterior e não passamos, de facto, não demos o passo para o regime da Lei do Maior Acompanhado, que em muito poderia respeitar as habilidades das pessoas. Mas vou passar de seguida à doutora Alice Cabral. Como referi logo no início, a doutora Alice Cabral é interveniente em muitos processos de tutela de pessoas com deficiência, é uma conhecedora desta área, é casada com 3 filhos, dos quais o primeiro, que tinha uma deficiência profunda, morreu há 12 anos. É de família multilingue, multinacional e multicultural. Licenciada em Serviço Social e trabalhou muitos anos em várias áreas na Segurança Social. Trabalha como voluntária e foi cofundadora de várias instituições na cidade de Évora, ligadas à deficiência, e nos últimos anos tem feito trabalho voluntário no campo do acompanhamento de uma família refugiada da Síria. Portanto, uma pessoa muito ligada a esta área social nos vários âmbitos. É tutora e cuidadora de uma pessoa maior com incapacidade grave e membro do Conselho de Família de 4 irmãos com X frágil e cuidadora de um deles. Para além de tudo isto, também se dedica ao movimento de serviço pastoral e faz parte do movimento Pé e Luz. E também é membro da Associação Pais em Cristo. Portanto, uma pessoa muito conhecedora nesta área que estamos a falar e com muita experiência nesta área. Passo-lhe a palavra, doutora Alice Cabral. Doutora Alice. Tem que abrir o som. Tem que abrir o som, Alice. Já está. Eu agradeço muito, mas não estou a conseguir chegar ao meu desktop onde eu tinha o quadro branco, não será, não é? Eu tinha isto, e tenho, mas não sei como partilhar. Nas outras vezes consegui, mas agora parece que não consigo. Já não está sei a partilhar, está a partilhar um ecrã branco. Estou a partilhar, pronto. Então... Não está a partilhar. Não estou? Não. Está pausado. Interromper partilhamento. Está um ecrã branco. Ele diz-me que eu estou
Pois, porque só me deixava fazer isso. Então, paciência, vou avançar sem a partilha da tela. Tenho pena, mas não sei como fazer, porque ele diz que o compartilhamento está pausado, mas ele só me permite pausar, só me permite fazer esse compartilhamento da tela branca, que não nos adianta Então, muito. isso tentar tirar e depois compartilhar novamente. Como, Tira e depois compartilha novamente. interromper compartilhamento. É isso? E Sim. agora compartilhar tela, continua a não aparecer mais nada, senão isso. E não aparece Uma lá janela ou um aplicativo básico avançado, eu não sei porque é que desta vez não dá. Mas eu gostaria de agradecer mesmo ao Observatório e à professora Paula que me convidou, o convite para dar um pequeno testemunho sobre a implementação do regime do maior acompanhado, e trago aqui a minha enorme indignação pelas situações que acompanhei. Que o doutor Joaquim tão bem descreveu as razões. Pertence a um movimento constituído por pequenas comunidades de amizade e partilha em torno de pessoas com deficiência intelectual, o movimento Fé e Luz, e acompanhei o susto que constituiu para várias famílias o dever em requerer a interdição e inabilitação quando saiu a legislação que regula a prestação social para a inclusão. As sentenças já foram quase todas tomadas no âmbito da nova lei do maior acompanhado, mas apesar de as que eu conheci transcreverem o que está na lei, que só pode limitar o estritamente indispensável para a situação da pessoa, as sentenças que conheci limitam todos os direitos pessoais, faltando ao mais elementar respeito pela pessoa e sua vontade, e a sua proposta de correção da tradução agradou-me imenso, como referiu. A pedido do meu amigo Luís, vou partir da sua história, porque me parece ser paradigmática e ilustrativa dos 4 casos de que tive conhecimento das sentenças. O pedido, eu quero votar, foi o pedido que ele fez. E quando o Luís soube que a mãe ia pedir a interdição, ficou muito zangado, porque sabia que deixava de poder votar. Ele tem 34 anos e desde os 18 que vota, sempre. O Luís vive numa pequena aldeia da periferia do concelho, e a aldeia tem uma vida comunitária muito ativa e participativa. Ele tem um fortíssimo sentimento de pertença e um fortíssimo desejo de participação. Ficámos todos com esperança quando saiu a Lei 49 de 2018. Num fórum que assinalava o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência em 2018 também, foi pedido ao movimento Fé e Luz, foi pedido pela APP-ACD, que organizou o fórum, para participar numa exposição na Câmara sobre a Convenção e os Direitos das Pessoas com Deficiência. Devíamos selecionar 2 direitos e, de acordo com os interesses que havia, foram escolhidos o direito de voto e o direito a casar por parte de um casal que vivia em união de facto. Foram feitas fotos ilustrativas, como é que eu mostrava, mas que já não posso. E isto ilustra bem, portanto, o pedido dele de aparecer no fórum com este requerimento, ilustra bem a importância que isso tinha para o Luís. Quando o Luís foi convocado para ir a tribunal, já tinha conhecido a sentença no processo da sua irmã, em que a juiz lhe tinha retirado todos os direitos pessoais. E assim ele pediu-me para eu estar presente na sessão de julgamento. Ele e a mãe solicitaram à juiz e ela aceitou que eu assistisse. O Luís respondeu a todas as perguntas, leu o texto que ela lhe deu,
e depois disse à juiz que queria poder votar. Era a grande obsessão dele. Ela mostrou-se surpreendida e fez perguntas sobre a razão dele querer votar e sobre em quem é que ele queria votar. E porquê? A resposta do Luís foi adequada. Ele disse que ia votar em determinado partido porque o candidato, para além de ser amigo dele e até ser familiar, tinha feito muitas coisas boas pela freguesia. Ele só falou ao nível da freguesia, o que também é compreensível, mas mostrou muito claramente que sabia o que queria. E, de facto, a juiz reconhece nele as características positivas que eu tinha escrito, que é saber ler, tem um diálogo coerente, conhece o dinheiro, tem a noção do tempo e do espaço. Também, como é evidente, refere que ele tem esquizofrenia e déficit cognitivo e menciona comportamentos disruptivos. Não menciona que na sua história há momentos de comportamentos disruptivos. A sentença não refere nada sobre como é que a família tem conseguido controlar esses comportamentos nos últimos anos. Aliás, isso nem sequer foi abordado. E a sentença judicial reconhece que o acompanhamento do maior visa assegurar o seu bem-estar, a sua recuperação, o pleno exercício de todos os seus direitos e o cumprimento dos deveres. Assim como a medida não tem lugar, sempre que o seu objetivo se mostre garantido através dos deveres jurais de cooperação e de assistência que, no caso, caibam. Apesar disso, em conclusão, a sentença retira todos os direitos pessoais, mesmo aqueles em que os deveres de cooperação e assistência da família nunca levantaram nenhum problema. São limitados os direitos do exercício das responsabilidades parentais. O Luís nunca teve nenhumas aventuras amorosas, apesar de estar na idade disso, portanto, isso nunca constituiu nenhuma situação de preocupação para a família. Portanto, filhar e adotar, casar, votar, que foi o escândalo, testar, recorrer a técnicas de procriação medicamente assistida e manifestar o consentimento ou recusa de internamento ou tratamento. Foi aplicada a redução ao estado de menoridade puro e simples, como na lei antiga. De referir que a juiz se baseia no relatório médico, a que não tivemos acesso, mas deve conter apenas os diagnósticos clínicos e dos problemas existentes, sem descrever a evolução recente nem as capacidades do Luís. Nem sequer foi ouvida a médica psiquiatra que tem acompanhado o Luís há vários anos e conseguiu estabilizá-lo do ponto de vista psiquiátrico. É por estes motivos que esta sentença me escandalizou tanto à luz da Convenção. Tentámos com a família interpor recurso, mas tal não foi possível. O Luís vai continuar a votar, como todas as pessoas interditadas que eu conheço. Mas isso tornou-se ilegal. Esta ilegalidade é ilegal à luz da Convenção que Portugal ratificou há 11 anos. Onde estão as garantias do Estado de não discriminação? Esta sentença viola a Convenção nos artigos que o Soutor já referiu, o artigo 3º dos princípios gerais, o A, o B, o C e o D, e no artigo 12, em especial, na garantia de prevenção de abusos. Eu considero que esta retirada é mesmo uma situação abusiva, o respeito dos direitos, a vontade e as preferências da pessoa e as medidas que devem ser proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa. Na comunidade Fé e Luz, nós vimos a evolução do Luís, de uma pessoa muito perturbada e com comportamentos disruptivos violentos, para uma pessoa com uma capacidade grande de iniciativa
e uma fortíssima vontade de participar na vida social e comunitária. De facto, na comunidade é-lhe dada a oportunidade de se exprimir e, nas suas palavras, também de pensar na vida e de ser escutado, o que reconhecidamente tem contribuído muito para a evolução positiva que se observa nele. Por isso, não podemos deixar de ficar muito escandalizados com uma sentença que discrimina, parte de preconceitos e viola os princípios da Convenção e da lei que aplica, coartando potencialmente um processo de reabilitação inclusivo. Encontros como estes são um forte sinal de esperança, permitindo a construção de uma consciência coletiva e o sonho de uma sociedade que respeita a autodeterminação e a participação dos seus membros mais frágeis. Citando a professora Manuela Silva, o sonho comanda a vida, mas a vida comanda o sonho. É uma estreita simbiose que é preciso respeitar para que nasça um mundo novo que já está a despontar. E tenho dito. Espero não ter ultrapassado o tempo. Não, cumpriu muito bem e deixamos aqui um exemplo que é o exemplo de tantas outras pessoas no nosso país. Eu própria teria uma série de exemplos para partilhar, não os irei partilhar, como é evidente, mas tenho muita esperança que ainda consigamos dar a volta a esta situação. E é por isso que aqui estamos hoje, continuar a lutar por isso, embora, como podemos perceber na comunicação da doutora Alice, continuamos a ter, no fundo, a mesma legislação, embora com outro nome, o que nos deixa ainda mais preocupados. Mas... Sim. Posso só acrescentar, é que o problema de facto não é só jurídico. Quando a juiz se baseia num relatório médico, primeiro, o assunto não é só de doença, portanto, é preciso fazer uma avaliação social também, e isso tem que informar as capacidades. Portanto, este é um erro de base, é a parte médica, e depois é a questão de que os médicos precisam de sensibilização e de formação para poderem fazer peritagens que sejam adequadas à aplicação desta lei. Isso faltou-me dizer, mas é fundamental, porque de facto, juridicamente, a base que se toma é aquela, e se ela vem igual, que é um carimbo dizer que é oligofrénico ou uma coisa qualquer parecida, esquizofrénico, é quase igual. Sim, é necessário a avaliação noutros contextos de vida da pessoa e perceber efetivamente onde é que ela precisa de apoio e não continuar a retirar todos os direitos como temos assistido até agora. Mas iria passar, depois então teremos um pequeno momento de debate, mas agora iria passar para a Joana Cruz. A Joana Cruz tem 26 anos, nasceu em Lisboa e vive em Miraflores, Oeiras. Tem o 9º ano de escolaridade, feito na Escola Secundária de Miraflores e atualmente trabalha na biblioteca do ISPA. Faz teatro em diversos grupos e durante a sua adolescência já o fazia. Atualmente é artista de circo em números aéreos, tendo participado em diversos espetáculos em vários locais, inclusivamente no estrangeiro, com o Armazém Aéreo. Neste âmbito, também participou num programa muito conhecido, Got Talent Portugal, tendo atingido a final. Portanto, vamos ouvir aqui a experiência da Joana Cruz. Joana, passo-te a palavra. Olá, o meu nome é Joana Cruz, tenho 26 anos e vou-vos falar sobre a minha experiência de vida. Sei que este painel é sobre o direito à autodeterminação. Para mim, este tema é sobre a capacidade
de decidir sobre a minha vida, é executar os meus direitos e deveres para além das dificuldades e da deficiência, como cidadã que sou. Eu gostaria de desenvolver a minha autodeterminação baseando no desenvolvimento das minhas capacidades, ultrapassando os obstáculos à minha volta e assim decidir o meu futuro. E também sobre alguns aspectos da minha vida. Sou bibliotecária numa universidade de psicologia aplicada, mais conhecida por ISPA, no departamento Centro de Documentação, que é o nome do meu local de trabalho, assim como também se pode chamar a Biblioteca Frederico Pereira, em Santa Apolónia, em Lisboa. Mais tarde fiz um contrato de trabalho e atualmente sou efetiva. A parte do salário é pago pelo ISPA e outra parte é pelo IFP, que me ajuda, que me ajuda em resolver certos assuntos que eu já vou que eu vou abordar mais para a frente. Então, na parte do deslocamento, eu desloco-me de transportes públicos todos os dias, tendo apanhado 2 autocarros para ir para o trabalho, assim como também de regresso a casa. Depois, devido à crise pandémica, só vou 1 ou 2 vezes por semana e tenho regressado sempre com o meu pai, tenho regressado com os meus pais ou com a minha irmã, que neste caso eles me fui a buscar ao ISPA algumas vezes. E também em casa faço, para além das minhas coisas, algumas tarefas domésticas. Eu faço acrobacias aéreas no espaço em telheiras, num horário de 2 vezes por semana. Estou num grupo chamado Armazém Aéreo. Estou num grupo chamado Armazém Aéreo, com alunos adultos de diversas cidades. Os professores e o diretor destas artes performativas circenses são simpáticos comigo e o ambiente entre todos é muito bom. Fazemos espetáculos com alguma regularidade, com o distanciamento social. Isto que eu quero dizer é que uma parte dos outros espetáculos que eu fazia era dentro dos parâmetros, dos parâmetros em que todos os alunos estão envolvidos neste caso, assim como também é uma ajuda para nos libertar desta crise pandémica.
E assim, assim como também já participei em alguns programas no Got Talent, eu cheguei na final com uma atuação que o meu amigo e grande artista Celso Junto, a quem eu devo mencionar, ele foi sempre um grande apoio para mim. E também já participei também com o meu parceiro de espetáculos num programa dos Bambaião chamado Olha Baião. Também participo num programa chamado Eu Tenho Voz, que fica no Martim Muniz e é organizado pela Associação Pais 21, pela Marcelina Sucheque e Clídia Coelho, que são duas pessoas que coordenam o grupo do Eu Tenho Voz e a quem muitas vezes eu falo e este é um projeto. Isto é um projeto, para já isto é só um projeto para jovens adultos que com trissomia 21 poderem aprender a falar perante a sociedade. Neste grupo estão cerca de 10 jovens mais ou menos da mesma idade. Atualmente estas atividades foram paradas e também devo acrescentar o que eu sei que há certas coisas que tenho dificuldades, por exemplo, para concluir, tenho algumas dificuldades na matemática que sempre foi um peso para mim. Eu também sinto esse peso também a lidar com o dinheiro. Às vezes tenho sempre alguns bloqueamentos, mas isso é normal. E os meus pais têm prestado muito para mim, apesar de eu ter imensas dificuldades, quer na numeração como no dinheiro. Assim como também a tratar dos meus assuntos de saúde e a deslocar-me sozinha em zonas que conheço mal e às vezes até me chego a perder, como foram alguns casos de certo de uma certa nostalgia que ficou na minha família. Entretanto, também falo como é difícil para mim, e nisto conto com os meus pais para ultrapassar as dificuldades. Um exemplo de que mesmo as coisas difíceis para mim podem ser resolvidas é que que eu antes não sabia nada de transportes, mas fui treinada por algumas pessoas a quem eu devo nomear, e outras por respeito eu também não vou mencionar, que é para não provocar escândalo
que é para não provocar escândalo nas pessoas em que isto toca, apenas quero homenagear esta pessoa que tanto não me ajudou, assim como também vou abrir mão, assim como também vou abrir mão o facto de eu ter conseguido ir sozinha para chegar ao meu local de trabalho. E agradeço muito a minha participação. Obrigada. Obrigado, Joana. Obrigado por partilhares connosco a tua experiência e tudo o que tu fazes de bom ao nível do circo, ao nível da tua participação, ao nível do teu trabalho. Mas gostaria de fazer ainda algumas questões, se me permites. Achas, Joana? Joana? Sim. Estás-me a ouvir? Estou. Achas que sentes que fazes as tuas próprias escolhas e optas por aquilo que gostas e queres? Sim, eu sempre desejei de trabalhar e ser artista. E neste momento estou, estou, eu estou a conseguir tanto no ISPA como no armazém aéreo. E outra curiosidade ainda que eu tenho relativamente aí às tuas coisas que partilhaste, relativamente aí à gestão do teu salário, qual referiste que tinhas uma certa dificuldade em gerir o dinheiro, sentes que tens o apoio necessário, mas tu optas pelas tuas escolhas mesmo em termos de gastos e tudo, ou não, Joana? Sim, eu ISPA que quem me paga o salário e outra parte tem um lado em que são os meus pais que gerem o meu dinheiro e também na minha conta bancária. E que ajudam nesse aspecto, dando o apoio necessário, não é, Joana? Olha, e por último, diz-me, tens mais projetos para a tua vida? Desculpa lá interromper, eu também queria dizer outra coisa. Também respondendo à segunda pergunta, sim, embora os meus pais me orientem. Sim, Era sim. só isto que eu tinha a dizer. Era isto que eu tinha a dizer na segunda pergunta. E tens... Pode então... Joana, tens projetos para o futuro? Tens sonhos? Para além do Got Talent, vais aparecer... Que sonhos é que tens, Joana? Eu tenho o sonho, desde os meus 6 anos, de ser bailarina, de ser atriz, assim como também tenho sonhos de abrir uma casa de espetáculos, assim como também tenho outros sonhos já ligados a algumas viagens. Também gostava de ir a alguns sítios no estrangeiro, assim como também tenho um sonho de casar e de construir enfim, uma carreira profissional, com base em algumas profissões que pretendo mencionar aqui. Primeiro, eu sei que ser juiz não é fácil, mas às vezes aponta tudo pela negativa e não ajuda. E eu não quero ser dessas pessoas,
que julgam as pessoas pela negativa. Não, antes pelo contrário. Quero falar sobre algumas possibilidades positivas, assim como também também gostava de ter uma segunda profissão, em que envolvem as cantorias, que às vezes às vezes são ouvidas, mas às vezes mas às vezes tem um lado mais tímido, mas isto eu não queria que fosse uma coisa assim em aberto. É mais para mim que eu costumo fazer. Assim como também tem uma parte de teatro que em que envolve também que envolve também o teatro musical. Eu gostava de fazer algumas peças de teatro que são, embora que sejam faladas perante um determinado tema, assim como também abordo, assim como também abordo o que também o que também estou a concluir e assim como também a terminar um lado também vai de um lado e por outro lado vai para a musicalidade. E pronto. Obrigada, Joana, Obrigada pelo convite. pela tua excelente participação. Estou a ver aqui alguns comentários aqui no bate-papo. Muito bem, Joana Cruz, estou orgulhoso de ti. Mais Narciso. J. Narciso, eu não sei dizer mais. Também outro comentário aqui, Joana Cruz, obrigada pelo teu importante contributo. Temos aqui um comentário. A comunicação do Dr. Joaquim Gomes foi muito importante e muito interessante. E no seguimento deste comentário temos outro. O Dr. Joaquim Gomes levantou uma questão que me parece crucial: os erros de tradução da Convenção. Será um importante tema para o trabalho no Observatório. Portanto, as mensagens não param de cair. Eu abro o debate muito rapidamente, porque temos aqui imensas mensagens, mas abri o debate. Não percebo se alguém quer participar mesmo. Se eu puder fazer uma questão e fazer um comentário. Muito obrigada aos três intervenientes na mesa, acho que foi excelente e complementaram-se muito bem. Mas tinha aqui uma curiosidade relativamente à questão da tradução, de facto, deste problema da tradução que o Dr. Joaquim Correia Gomes levantou. E é uma total ignorância da minha parte, como é que se é possível nós revertermos num texto que já está oficial, uma tradução que já está oficial da Convenção, se ainda é possível reverter esta situação. E também perguntar assim, enfim, porque a Alice trouxe-nos os casos
concretos, as experiências que conhece, e nós também temos em contacto com a Rosa ouvido falar de muitas outras situações semelhantes, como a doutora Rosa referiu. Da sua experiência também, como é que tem sido a aplicação desta legislação? Se de facto há aqui um problema de compreensão, se era possível nós trabalharmos isto ao nível da formação dos juízes e como lá chegar, são questões muito importantes. E para a Joana, queria saudá-la por esta intervenção, por tudo aquilo que nos partilhou connosco, e quando ela diz que tem dificuldades e que tem capacidade, tem algumas áreas onde não funciona tão bem, eu digo-lhe, Joana, eu seria incapaz de fazer acrobacias, muito menos no ar, portanto as minhas incapacidades a esse nível são certamente muito maiores que as suas, e acho que foi ótimo, agradeço muito também esse seu testemunho. Doutor Joaquim? Posso? Sim. A questão... Deixem-me só fazer dois comentários e que vou respondendo às questões e, por último, irei responder à professora Paula. A questão que a doutora Alice referiu é extremamente interessante, porque isto é uma questão de cultura. Ou seja, os juízes, e o meu caso concreto, nós fomos formatados, ou fomos treinados, ou fomos educados num modelo da interdição, num modelo sem direitos. Ora, isto não se chega aqui com uma varinha mágica e agora vão começar a pensar assim, não é? Isto não existe. Há todo um modelo cultural que tem que ser mudado. E isso é uma perspectiva que também tem sido muito nos estudos dos disability, ou seja, nos novos estudos, tem dado um ênfase a isso. É uma questão cultural. E se nós não tivermos a percepção desta questão cultural, não percebemos como é que podemos mudar esta situação. Em relação à Joana, eu queria dizer o seguinte, já somos dois, eu e a professora Paula, já vi que não damos para a cobracia aérea. E então, vou concluir que eu e a professora Paula somos deficientes, não é? Ou seja, se nós colocarmos o foco nessa questão, por isso é que muitas vezes é preferível a questão da discapacidade. A discapacidade foi introduzida pelos conceitos, pelo UPAS e por Colin Barnes e Geoff Mercer, tanto uns estudiosos das sociologias anglo-saxónicos e não só, foi no sentido que a discapacidade era algo que eram uns bloqueios exteriores. Foram os bloqueios exteriores. A Joana também diz que tem dificuldade no manuseamento do dinheiro. Bem, há uns também têm, não é? Vejam o que é que se passou com o BES. O BES, estamos a pagar aquilo e nenhum foi considerado interdito, não é? Agora eu não estou a ser politicamente correto, mas não... Mas temos que ser assim, nós temos que encarar a realidade. Portanto, eu acho que a Joana, os problemas de dificuldade da Joana não nos iriam levar a pagar o que estamos a pagar, não é? Portanto, temos que ter cuidado quando falamos sobre estas questões. E eu penso que a questão é deixar de ter o enfoque no modelo médico, que foi a doutora Alice referiu e extremamente bem, a questão do modelo médico. Nós continuamos dependentes do modelo médico. Continuamos dependentes. Essa questão de poder ser retificada a convenção, claro que pode ser retificada. O que nós assistimos hoje, cada dia que passa, é uma retificação dos diplomas. Mas é preciso ter coragem para assumir que não fomos corretos. É simplesmente isso. Eu também compreendo que esta situação existia. Porquê? Os estudos sobre esta matéria foram muito incipientes em Portugal. Foram estudos, em termos de doutoramento na área de Sociologia, que houve, tenho conhecimento de dois, foi a senhora professora Paula, que foi no Canadá, e do Fontes,
que foi no Reino Unido. Os estudos de doutoramento a nível do direito foi cá em Portugal, que eu conheço há dois. Um deles falou de manhã, que foi o professor Venado. Portanto, e esta incipiência que nós temos na abordagem desta temática, por exemplo, hoje o Instituto Nacional de Reabilitação ainda é de reabilitação. Portanto, continuamos a ter o foco do modelo médico reabilitador. E temos que só ultrapassar isto. Eu penso que já há alguns contributos sobre a questão que falou a doutora Alice, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, penso que tem um trabalho honesto sobre esta matéria. Há o artigo 29, que fala sobre a participação política, que tem um comentário da professora Inês Gomes, que é professora de Constitucional na Católica, aqui do Porto, que tem um trabalho muito interessante sobre essa temática, e como também sobre os direitos culturais, que era o caso que estava-se a referir à Joana, quer dizer, que é do desenvolvimento que ela tem sobre a sua participação cultural, que é extremamente... Eu fico a olhar para ela e pergunto assim, mas eu não consigo fazer metade do que é que ela faz, não é? E portanto, isto é extremamente importante. É extremamente importante este tipo de participação. Depois penso que já há alguns contributos, que também já há uma jurisprudência que vem contra a corrente, que eu designo que é a jurisprudência contra a corrente, que vem contra esses exemplos. Eu penso que é bom e há um projeto na manga que depois, que é a criação tanto de um certo laboratório ou de uma clínica, onde esses temas possam ser divulgados, que é para depois avaliarmos isso e divulgar isso. Porque isto não muda de um dia para o outro. Por exemplo, eu chamo a referência, portanto sou um pouco suspeito, a revista Julgar, que é uma revista editada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, teve o número 41, isto agora estou a fazer um bocado de publicidade, mas peço desculpa, mas é um contributo. O número 41 da Julgar foi só dedicado ao maior acompanhado, ao regime jurídico do maior acompanhado, com uma participação até a nível de alguns contributos a nível do direito comparado, que foram importantes, quer da Irlanda, da Espanha, da Alemanha e da Áustria. Aliás, a Alemanha, Dagmar Barosa está nos estudos observacionais que vão gerar a reforma do regime alemão, da Betreuung, e penso que podemos ter mecanismos, eu estou a dizer isto, isto é como nós quando temos algo que temos necessidade de implementar, e muitas vezes temos de nos socorrer de algumas plataformas, por exemplo, de alguns estudos, estou a falar a nível jurídico, naturalmente, e não só, como foram desenvolvidos pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, sobre a questão da vulnerabilidade. Portanto, e penso que temos alguns mecanismos que podemos aproveitar para tratar desta temática. Agora, eu vi aqui uma nota, a doutora Ana Polónio, creio eu, sobre a questão que teve na participação da questão da tradução, e parece que esta questão foi suscitada, eu não sabia, fico a saber, mas penso que há um erro, flagrante de tradução, há um erro, são comidos direitos, parece que, quer dizer, o legislador português é que foi deficiente, são comidos direitos, quer dizer, porquê? Não sei, eu penso, e respondendo à professora Paula, que penso que isso pode ser alterado com uma retificação, e daríamos um passo em frente. Olha, e se alterarmos, se houver essa retificação, seja até na designação, que em inglês é Convention on Rights of Persons with Disabilities, ou seja, no plural. Nós traduzimos pessoa com deficiência. Parece que a deficiência é única. Para já não é deficiência, é discapacidade. E as discapacidades são múltiplas, não é? Portanto, penso que se pode fazer isso. É claro que o Observatório tem um papel importantíssimo, porque vai-se ouvir, quer-se ouvir. Aliás, o Observatório até pode dar um exemplo. Agora vou ser um provocador. O Observatório da Discapacidade, agora vou ser provocador. Mas eu gosto de ser provocador. No bom sentido, naturalmente. Penso que era isso. Eu posso dizer alguma coisa? Sim, sim. Posso, desculpem lá. É porque, pronto, o doutor Joaquim Correia Gomes, antes de mais,
Pronto, eu acho que foram extremamente importantes as 3 comunicações. A Joana pelo seu enorme testemunho, excelente testemunho, o da Alice também uma pessoa que conheço de longa data, e do professor Joaquim Correia Gomes. Gostei imenso, porque é um problema que desde, sei lá, a tradução foi 2005 ou 2006, ou o que é que foi. Eu trabalhava no Instituto Nacional para a Reabilitação, portanto, e fui eu que pus essa nota, e na altura, quando estava a rever a tradução, eu chamei e fiz um escrito na altura, chamando a atenção para a troca do disability com o impairment. Até porque era contraditório com tudo o que já tinha saído da Classificação Internacional da Funcionalidade, em que define claramente o que é uma coisa e outra, como também até de publicações do próprio INR, que já tinha feito da classificação anterior das incapacidades, doenças, incapacidades, etc. Exatamente a primeira. Mas penso que foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros que tomou a decisão final e assim ficou. Eu tenho falado imensas vezes nisto, nas formações falo sempre nisto, quando falo nos direitos e na Convenção, e acho que era, se calhar, se nos comprometêssemos um bocadinho, pelo menos algumas entidades, temos em audição pública até dia 24 de dezembro a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, e que avançássemos com uma proposta neste sentido, porque eu acho que isto não é uma questão, não é um eufemismo, é uma questão de fundo. E lamento profundamente que as pessoas não entendam que isto é uma questão de fundo. Esta questão da incapacidade e da deficiência é uma questão de fundo. Pronto, era isto que eu gostava de deixar aqui o meu testemunho. Obrigada. Muito obrigada, doutora Isabela. Doutora Alice, quer nos dizer alguma coisa? Eu penso que houve ali uma questão da professora Paula, só para terminar mesmo, porque já passámos do tempo. Portanto, é mesmo para terminar e eu depois fazia um encerramento. Não me ocorre qual foi a pergunta. Sobre a formação de juízes, se poderia... Penso que era muito, muito importante. Aliás, eu faço uma comparação com a maneira como surgiram as leis das crianças e jovens, que foram preparadas pelo SES com vários serviços, os serviços de saúde, os serviços de segurança social, durante vários anos. Foi feita uma sensibilização prévia à saída da lei, e nesta, que era uma questão cultural tão funda, como disse o doutor Joaquim, não só para juízes, mas sobretudo também para os médicos e psiquiatras, não foi feita nenhuma preparação. Portanto, o resultado só podia ser mais ou menos este que estamos a ver. Ou calha com alguém que estava sensibilizado por acaso, ou o resultado é este. Se é um oligofrénico e tem um carimbo de oligofrénico, o que é que ele tem a dizer? E pronto, nós que somos mães ou amigas de vários oligofrénicos ou esquizofrénicos, ou os nomes que lhes quiserem pôr, sabemos que para além desses diagnósticos, eles são pessoas que têm opiniões, que podem fazer opções, em alguns passos da sua vida, como dizia a Joana, precisam de orientação, precisam de acompanhamento, mas não precisam nunca que ninguém se substitua a eles, porque isso, quer dizer, eu fui mãe de uma pessoa que precisava de um apoio total, como o doutor também falou, mas sou amiga de imensos que têm imensas palavras a dizer. Aliás, mesmo o meu, se ele não queria comer o arroz, se calhar queria comer outra coisa, e portanto eu era sensível às escolhas que ele podia fazer dentro do âmbito daquilo. Não era livre de fugir de casa, nem de trepar para os sítios mais estranhos, mas era livre de fazer outras coisas, e é preciso descobrir os espaços de liberdade e os espaços onde as pessoas podem desenvolver-se, porque essa é a condição
de nós os respeitarmos e deles se desenvolverem até onde podem ir. E isso, e serem felizes nessas, e tornarem os outros felizes. Portanto, esta questão da autonomia ligada à relação que o Soutor tão bem frisou, é uma questão fundamental, porque é uma questão de qualidade e não de quantidade da autonomia. Eu posso criar um espaço de autonomização daquela pessoa com as características que tem, ou posso lhe impor um modelo em que eu decido por ele e o resultado é dramático, sempre. É muito destrutivo da pessoa em si. E toda a gente, mesmo o meu filho, era uma pessoa fantástica, digo eu. Obrigada, doutora Alice. Eu penso que já passámos um pouco do tempo e vamos ter outros painéis a seguir. Eu terminaria por agradecer a presença dos três, Dr. Joaquim Gomes, Dra. Alice Cabral, Joana Cruz. Muito obrigado pela vossa participação e pelo vosso contributo. Percebemos que isto não muda de um dia para o outro, como disse o Dr. Joaquim Gomes, e que ainda há muito trabalho a fazer. Estamos cá todos para dar esse contributo e para conseguir avançar todos juntos nesta área. Não posso deixar de referir que estão alguns resumos alargados que estão disponíveis no site do Observatório dentro destas temáticas. Podem procurar no site e ver os resumos também deste painel. Muito obrigada pela presença de todos. Penso que vamos muito mais ricos daqui e um bom Natal a todos. Obrigada. Obrigada. Encerramos então por aqui a sessão. Sim. E depois retomaremos às 2h30 nas outras sessões que se seguem. Muito obrigada mais uma vez a todos. Obrigada a todos. Um gosto.